Oi, oi, gente! Espero que todos vocês estejam bem. Todos que estão aqui com a gente assistindo mais um episódio do Pod Síndica. E hoje nós temos aqui um assunto de informação muito pouco falado, com uma pessoa que, nossa, entende muito do assunto, trabalha com isso, e é ela, a Roseli Gonçalves. Obrigada, Roseli, por estar aqui hoje. Gente, ela é engenheira civil e trabalha com regularização de imóveis. É um assunto que realmente é pouquíssimo falado, né, Roseli? Muito obrigada por estar aqui. Pode se apresentar, falar quem você é, o que você faz. Olha, meu nome é Roseli, sou engenheira civil, trabalho com regularização de imóveis e é um assunto pouco falado, que as pessoas costumam adiar, né? Vai Mesmo. adiando de geração em geração, de família para família, É. né? E a gente sabe que a cultura do brasileiro é ter a sua casa própria, é o sonho, né? Sim. Mas a gente, antes de comprar, de fazer qualquer tipo de negociação, a gente tem que tomar alguns cuidados para o nosso sonho não virar um pesadelo no futuro. É verdade, Né? é verdade. Muitas pessoas procuram a gente nos condomínios exatamente para tirar essas dúvidas. Eu vejo que tem pessoas que não têm conhecimento sobre esse assunto. Eu levei uma dor para a Roseli, né? Uma da nossa realidade aqui condominial. Conversamos bastante e hoje ela vai falar um pouquinho para vocês, para a gente trazer realmente assuntos interessantes, assunto de informações para vocês estarem sempre por dentro. E uma das dores, né, Roseli, que a gente conversou é essa questão de contratos de compra e venda, né? É o famoso contrato de gaveta, gente. Eu até contei uma história para a Roseli, vou contar para vocês, sem dar nomes, né? Mas um dos casos dos condomínios o mesmo proprietário, ele vendeu o contrato de compra e venda, o apartamento financiado pela Caixa. Aí esse comprador, ele, através da procuração e contrato de compra e venda, ele conseguiu vender para mais 2, 3 pessoas sem entregar o imóvel. Então, com a posse, tendo alguém lá tendo a posse do imóvel. E isso virou um grande transtorno, caso de polícia, né? Caso de processo, porque vira uma bola de neve, ninguém sabe quem é o dono de fato, e é bem complicado, né? Um joga pro outro, porque ninguém quer ficar, né? E o que acontece? O contrato de compra e venda, ele te dá o direito da posse, não de propriedade. Sim. Quando a gente vai comprar, no caso desse morador, o certo mesmo era nele ter vendido o contrato de compra e venda porque está financiado. Se tivesse pelo menos quitado, né, seria um caminho, não seria tão difícil. Mas como tá financiado, realmente é um problema. Quando a gente vai fazer uma negociação, a pessoa que está comprando, ela tem que estar ciente que é financiado, que ela vai pagar uma dívida no nome dos outros. Então, assim, eu não indico você pagar uma dívida desse patamar no nome de outra pessoa, entendeu? Porque é muito tempo, é muito dinheiro e a gente não sabe o que pode vir nos dias vindouros. É mesmo? Entendeu? Então é um risco. E assim, eu super indico se a pessoa, assim, porque casa, apartamento, tem muitas para vender. Tem. Então assim, para que você vai comprar uma casa que está financiada no nome de outra pessoa, se você pode comprar um apartamento financiado no seu nome? Sim. Entendeu? E aí fica você e o banco e você não fica amarrado a absolutamente ninguém. Exatamente. Entendeu? Então, assim, eu não indico, porque isso daí tudo indica que no futuro vira uma bola de neve, entendeu? E para parar no judiciário, gente, é um pulo. Então, é o que eu falei agora no começo. Cuidado pro seu sonho não virar um pesadelo, porque depois que vira é muito difícil. É mesmo. Assim, você vai fazer uma negociação, contrato de compra e venda, independente se você está comprando uma casa, um sítio, um apartamento, uma fazenda, um terreno, não importa. Puxa o documento puxa os documentos, a matrícula, uma certidão de ônus e ações. Para quê? Para você entender quem é o dono, como que está na matrícula, se existe uma alienação, se esse imóvel pode ter sido dado como garantia de uma dívida, um financiamento no banco, se existe alguma disputa judicial,
Se existe alguma multa, se é condomínio, procura lá o síndico, o pessoal que administra para ver a CND, a certidão de negativas de débitos. Vai na prefeitura para ver IPTU. Puxa, para você saber o que você está comprando. Para você não descobrir, você fazer um contrato de compra e venda e descobrir que aquele imóvel faz parte de um inventário e não poderia ter sido vendido. Exatamente. Imagina, Rose. Entendeu? O problema que você inventou, o problema que foi criado aí, porque às vezes por falta de informação de você não ter ido buscar. Se você vai comprar um imóvel, é igual carro. Ah, foi lá, gostou, olhou, gostou do carro. Você não puxa a documentação? O imóvel funciona da mesma forma. Então, assim, nunca faça uma negociação sem saber aonde você está querendo pisar. E se você vê que o imóvel tem alguma coisa ali, não compra. De verdade. Melhor não comprar, Exatamente. Né? Compra um que não está livre de qualquer tipo de embargo, de ônus, de ações. E seja feliz, porque imóvel para vender hoje tem bastante. Tem muito, nossa. Entendeu? Tem vários construindo. Isso. E assim, é muito difícil a gente ver uma pessoa que muitas das vezes ainda, as pessoas que vendem ali e muitas vezes nem são dono. Entendeu? É isso mesmo. E aí você confiou só no contrato de compra e venda, você nem sabe se aquela pessoa é realmente o dono, se ela realmente negociou. O que eu indico? Se você vai fazer... Não é errado, gente, vocês comprarem no contrato de compra e venda, né? Mas, assim, olha a procedência do imóvel. Sim. Puxa ali a matrícula, dá uma olhada quem é o dono, como que chegou até aquela pessoa, puxa os contratos anteriores até chegar a pessoa que consta no registro, porque aí você vai ter toda uma cadeia ali. E aí você se sente mais seguro. Você entendeu qual o caminho que saiu do proprietário, que chegou até essa pessoa que está te vendendo e como será transferido para você. E se existe algumas multas, alguma coisa, se existe algum embargo. Isso é importante. Depois de tudo isso, você realiza a sua compra. E, Rose, as pessoas, né? As pessoas conseguem ir atrás dessas certidões, dessas informações de forma pública, onde que, por exemplo, eu quero comprar né, nesse formato. Onde que eu procuro a matrícula? É no cartório de imóveis? Hoje a gente tem o cartório de registro dos imóveis online. Então, maravilha, que facilita muito. Então, assim, na sua casa, no seu trabalho, que você tem um computador, no celular também dá, mas é pequeno, fica ruim. Então, se você tem um computador ou internet, cartório online, você vai lá, vai ter a matrícula online, vai ter o link lá, você clica, você vai no estado, a cidade que você quer, aí o número da matrícula está no contrato de compra e venda. Aí, gente. Aí você pega, geralmente são 5 números, 23.245, vamos supor. Você coloca lá, você paga. Tem 2 tipos de matrícula. A matrícula sem valor jurídico e com valor jurídico. O valor jurídico é um pouquinho mais caro, que geralmente são para os bancos. Sim. Agora, a sem valor jurídico também funciona, porque você só quer analisar, você só quer entender o que está ali. Então, assim, um valor bem, acho que uns R$20, R$22 você consegue puxar. Nossa, barato. Sai na hora, tipo, você fez o Pix ali, a matrícula fica online 24 horas, você imprime. E aí, geralmente, o proprietário, gente, vamos supor que às vezes tem matrícula que tem umas 20 páginas, tá? Já vou dar uma dica aqui. Você vai lá pro final, que lá no final tem o nome do proprietário. Mas é bom você olhar toda a história do... Porque a matrícula é o quê? Ela é o RG, ela é o CPF daquele imóvel. Então tá tudo ali. Quem vendeu para quem negociou, se existe algum inventário, se algum dia teve alguma disputa na prefeitura por causa de imposto. Sim. Tá tudo ali. Então, ela vai contar quem vendeu para quem, se teve desdobro, se dividiu, se não dividiu. Sim. Desde todo o histórico. Exatamente. É como se fosse realmente, né? O CPF da pessoa, CPF. é o histórico de tudo. E, nossa, muito interessante, Rose, de verdade, que tem coisas que nem a gente, assim, sabe, né? Exatamente. E às vezes as pessoas procuram, querem entender. Eu sei da parte condominial, então eu oriento as pessoas que, eu tô querendo comprar um apartamento e tal. Falo, olha, pede primeiro a CND, né? Eu vou lá, peço para a administradora, assino, se não tem débito, e entrego. Agora, não tem
olha, tá com débito, pede... A pessoa vai comprar, porque o débito condominial, ele não é um débito no CPF, ele é um débito, como você disse, no CPF do imóvel. Ele pertence ao imóvel. Exatamente. Aí eu vou comprar e o apartamento tá com 50 mil de dívida. Comprei sem saber, mudou a titularidade, essa dívida virou minha. Então, imagina, paguei um valor para a pessoa que está me vendendo, às vezes ela fala, eu tô vendendo abaixo do valor de mercado. Já desconfia, né? Porque quem que rasga dinheiro? Então, aí tem 2 caminhos. Às vezes a pessoa ela vende abaixo do mercado, por quê? Porque ela está passando por alguma dificuldade financeira. Às vezes ela está com um filho ali que descobriu uma doença rara que é de 1 em 1 milhão de pessoas que apareceu. E então, às vezes a pessoa ela quer ir embora do país. Entendeu? E olha, eu quero desfazer de tudo, já tô com a minha passagem comprada, preciso vender. E mais aí, essa pessoa, ela tem o registro, ela tem os documentos, ela tem tudo bonitinho, ela só tá realmente nesse momento da vida dela difícil e ela quer ir embora. Não tem nada, não tem assim problema em vender abaixo do mercado. Do mercado, porque às vezes a pessoa quer vender rápido, é uma estratégia que ela usa. Sim, mas já é um sinal de alerta pro povo, vai pesquisar a procedência, né? Exatamente, não vai comprando assim. E o que acontece? Existem esses documentos que a gente tem que puxar antes, e às vezes não é errado você comprar um imóvel que tem dívida de condomínio, que tem dívida na prefeitura, desde que você saiba que existem essas dívidas. Desde que, antes de você comprar, você entenda que essas dívidas existem e como você vai negociar essas dívidas. Se você, olha, 500 mil o apartamento, ou a casa, sei lá, é 500 mil, perfeito. Olha, eu tô vendendo por 450 porque tem uma dívida de condomínio de 50 mil. Sim. Você tá disposto a assumir? A pagar. Aí sim, a pessoa tá sendo honesta com você. Não tô querendo te enganar, porque existe a dívida. Ou a pessoa vai te vender por 500 mil e vai falar assim, e assuma a dívida de 50 mil. Não tá errado você comprar um imóvel que tenha dívidas. Agora, o que é errado é você comprar sem saber que existe a dívida. Exatamente. Entendeu? Isso daí tá errado. Então, assim... Comprar às cegas. Entendeu? Então, assim, é muito dinheiro. O sonho das pessoas, gente, isso não é só dinheiro. Não. Isso mexe com a emoção. Isso tira a paz de espírito. Isso bagunça com a vida das pessoas. Muitas das vezes a gente vê vídeos na internet, ou a gente fica sabendo que uma pessoa comprou um imóvel e que comprou de uma pessoa que não era dono. E aí, quem é que vai devolver o seu dinheiro? Porque o dono do imóvel não quer saber. Não quer. Entendeu? E quem é que vai devolver o seu dinheiro? Exatamente. Às vezes você só tem um imóvel. Você só tem aquele, é filho único de mãe solteira, é esse daqui, é só esse. E você vai pra onde? Você já tem uma família. Como é que faz essa situação? E quem Muito tem 50 imóveis no nome também não quer perder um. Não quer. Entendeu? Ninguém quer perder, na verdade, Nenhum. né? Nem quem tem um, nem quem tem 50. Então, assim, e hoje a gente vive num mundo, assim, que tá muito difícil. Então, assim, a gente tem que andar com um olho na frente, um olho atrás, olhando de um lado do outro, porque senão a gente não sabe. E assim, quando você compra um imóvel regularizado, às vezes a pessoa fala assim, mas eu não vou regularizar porque é muito dinheiro. Eu entendo, realmente, que não é fácil regularizar. Só que se você olhar pelo outro lado, gente, e a sua paz de espírito? Nossa, não tem preço. Entendeu? Então, assim, eu sei que não é fácil, mas se organizem. Porque vocês têm uma valorização de 30% no valor do imóvel. Se você quiser tirar um financiamento futuramente para fazer uma reforma na sua casa, você consegue. Se você quiser vender esse imóvel, o banco faz o financiamento, aceita. É um imóvel que está 100% regularizado, então ele está dentro das leis vigentes do município. Então, assim, a pessoa compra com mais confiança. E, assim, hoje, mais de 50% dos imóveis em São Paulo são irregulares. São, né? Entendeu? São irregulares. Então, assim, cuidado, né? Cuidado nas suas transações. Não deixe as emoções tomar conta, respira fundo, pensa, analisa. Se você conhece um engenheiro da sua confiança, pergunta. Se você conhece um advogado de direito imobiliário, pergunta. É importantíssimo, Se você tem um corretor da sua inteira confiança, pergunta, entendeu? Explica o caso. Não é o que eu falei, não é errado a pessoa ter um imóvel e estar vendendo abaixo do preço. Mas por que está vendendo? Está muito abaixo do preço? Então, assim... Às vezes tem o que eu já vi há um tempo atrás, uma pessoa, um casal que estava vendendo uma casa linda, um acabamento
de classe A. Uhum. E assim, aquele imóvel não... Assim, era um valor muito alto e estava Sim. vendendo por 1/3 do valor, entendeu? E não se preocupe com o documento. Para que burocracia? Você sabe que uma casa dessa você nunca vai encontrar. Cavalo gente. branco selado desse não passa 2 Não. vezes. Ah, E aí essa pessoa, ela acaba, assim, se iludindo, mexendo na emoção da pessoa. E a pessoa que tá certa fica como errada porque não quer fazer o negócio. né? E o errado acaba se passando por certo. E, entendeu? Então, assim, hoje em dia realmente está muito complicado. Então, gente, é um conselho que eu dou. Olhe a documentação. Olhe e, assim, se puder, regularize, porque a gente não sabe o que acontece no dia do amanhã. E hoje, assim, as pessoas vai passando. Quanto mais tempo passa de geração em geração, mais complicado fica para regularizar. Oh, nossa! Porque às vezes você vai precisar, assim, de documentos que você nem sabia que você precisava para fazer o negócio, entendeu? Meu Deus. Então, assim, é difícil. Eu vejo bastante, assim, situações, né, esses casos que acabam se intensificando em condomínios. E sabe que tem também o outro lado. Tem pessoas que vendem, né, os proprietários vendem no contrato de gaveta para pessoas que elas às vezes nem conhecem. Aí essa pessoa, e aí o condomínio tá tudo certinho, mas como que é contrato de gaveta, não vai mudar lá na matrícula do imóvel o nome do proprietário. Aí aquela pessoa que comprou vai pro apartamento, acaba com o apartamento, não paga o condomínio, vira uma dívida enorme de condomínio. Quando o condomínio vai processar, porque é um título já executável, né? É uma dívida certa. Aí o condomínio aciona o jurídico, manda judicializar. Quando chega lá para judicializar, o advogado ele precisa pedir a matrícula do imóvel. Chega lá na matrícula do imóvel, a Maria tá lá na matrícula. Porém, ela vendeu o contrato de gaveta para o João. O João deixou de pagar o condomínio. Quando a Maria vai ver, tá 15, 20 mil de condomínio. No nome de quem? Da Maria, porque por lei o advogado ele é obrigado a judicializar quem está na matrícula do imóvel. É o dono. O dono. Então você imagina que tenha os dois lados, né? Tem o lado daquela pessoa que já está vendendo com uma má intenção e acaba dando golpes mesmo, vira caso de polícia, e tem o contrário também. Exatamente. Que é o comprador que já vai com também uma certa má intenção ali e deixa rolar, porque como que o proprietário vai tirar o comprador por causa da dívida do condomínio? Entendeu? Então, você vê como que é um negócio assim, que um vai amarrando o outro. É um bololô na realidade, né? Porque a pessoa que vendeu o terreno, ela não vai transferir para o nome de uma pessoa que ainda não pagou. Pois é. Entendeu? Não dá, ninguém faz isso. Ninguém dá. Porque né? se você transferir, que garantia que você tem que a pessoa vai te pagar? Entendeu? Não vai. Então, o que acontece? Isso é uma forma que as loteadoras fazem, porque você consegue vender para uma pessoa que tem uma restrição no nome. Sim. Às vezes elas têm loteadores que querem vender lote, coloca assim um valor de parcela muito mínimo. E para ajudar a vender e para ajudar as pessoas realmente a comprar o seu lote, né? E isso, mas assim, a gente tem que analisar para não dar um passo maior que a perna. Para a gente ver se realmente cabe aquilo ali no nosso bolso. Para você é o famoso sonho virando pesadelo. É mesmo. Entendeu? E vira, gente. E vira. Entendeu? Então, assim, é uma situação muito complicada. Por isso que eu sempre falo, analisa. Não faça compra na base da emoção. Pensa, conversa. Pense a longo prazo. Hoje eu vejo que as pessoas, quando elas vão construir um imóvel, quando elas vão comprar um imóvel, ou um terreno, que seja, elas vão muito pela emoção. E é tudo bem, porque a gente gosta de comprar, ainda mais. Quem é que não gosta de comprar casa, apartamento, terreno, né? Quem é que não gosta? Sim. É um sentimento, assim, de crescimento, eu tô vencendo na vida, né? Mas, assim, pensa antes de qualquer coisa e saiba analisar, saiba
Nunca compre um imóvel sem procurar uma certidão dentro de um condomínio. Nunca compre, mesmo que seja condomínio aberto também, puxe a matrícula, veja quem é o dono. Vamos supor, você está comprando do José, mas na matrícula consta Maria. Peça para esse José que está querendo te vender esse imóvel, esse terreno, sabe Deus o que é, apartamento, independente do que seja, peça os outros contratos até chegar na Maria. Pronto, você formou ali um caminho como esse imóvel saiu da Maria, chegou no José e parou em você. Assim, é uma segurança a mais. Você ter todos esses contratos e puxar a matrícula. Ir na prefeitura, ver se existe. Às vezes até pelo site também você consegue lá no setor de tributação. Sim. Eles te falam com o número da inscrição do IPTU e você consegue puxar. E olhe, para ver se não tem uma disputa judicial, se não tem alguma coisa que amarra. Mesmo. Entendeu? E até porque procurações, pessoal, são revogáveis. Então, eu vi isso acontecer, sabe? Em condomínios que a gente atua. A pessoa vendeu para o João, aí o João pagou o que estava ali entre eles acordado. Assim que o João pagou, ele foi lá e revogou a procuração. E a pessoa simplesmente... Por quê? O que acontece? O perde banco... o direito dela. Exatamente. É perigoso, entendeu? É muito perigoso. O que acontece? O dono é quem conta no registro. E ponto, aí, gente. Ó, entenda isso, ó. Né? Vamos reforçar. Quem que é o dono do imóvel? Quem está no registro de imóveis. Na matrícula. Na matrícula. Os outros todos têm posse. Não são proprietários. Exatamente. Ponto final, não se iluda. Exatamente. E o que acontece? Aí vamos supor, eu financei um apartamento, vamos colocar assim, gente. Eu financei um apartamento. Eu vendi para a Kelly. A Kelly assumiu lá as dívidas, o financiamento para mim, eu fiz uma procuração para ela. Só que para o banco, quem é o dono do apartamento? Porque ele financiou para mim. A Kelly, ela nem existe, na verdade. Ninguém nem sabe da existência da Kelly. Vamos supor, a Kelly foi lá. Olha como é perigoso. A Kelly se propôs a pagar uma dívida desse porte no meu nome. Qual é a garantia que eu vou transferir esse apartamento para ela no dia do amanhã? Pois é. Porque o que acontece? Se eu financiei, o banco me conhece. É meus dados que constam lá no documento. No contrato. No contrato do financiamento. Esses contratos geralmente já têm força de escritura. Para quem não sabe, geralmente já tem força de escritura. Eu não sabia. Já tem sabendo com você. Geralmente já tem força de escritura para você não ter que pagar o tabelionato e ser lavrado uma escritura. Então, vamos dizer assim, a Kelly foi lá e pagou minha dívida. Aí ela fala assim, Rose, você tem que ir lá no banco agora, porque ela não pode. E pedir o termo de quitação, a carta de quitação, né? Porque eu paguei para você. Mas a carta de quitação vai sair em qual nome? Da Roseli. No meu. Gente, qual a garantia que a Kelly tem que eu vou transferir esse imóvel pro nome dela? Já pensou? Gente, entendeu? E a lei tá do lado de quem? Do meu. Claro. Porque você é o dono. E eu não vou te dizer que você não vai conseguir, porque isso quem vai decidir é o juiz. Mas imagina a dor de cabeça. Não vou dizer que ela nunca vai conseguir transferir o imóvel pro nome dela, mas assim, entenda o seguinte, que quem decide as coisas, gente, é o juiz. Eu só tô aqui querendo dizer o seguinte, para vocês analisarem antes de você querer pagar uma dívida que não consta pagar a dívida dos outros, entendeu? E aí, qual é a garantia que essa pessoa que você pagou a dívida no nome dela vai te passar? A gente não sabe. Não sabe. Então, assim, se você tiver que fazer isso alguma vez na sua vida, eu indico você não fazer. Vai lá e financia no seu nome. Se você não puder fazer, se você não está podendo fazer agora, não faça. Mas, assim, pagar a dívida dos outros, no nome dos outros, sem essa... mas eu fiz uma procuração, mas eu fiz isso. Você tem que olhar como que a lei enxerga isso. Tá certo isso perante a lei? Porque, no final das contas, o que vai não é a sua negociação, é o que a lei, o que está escrito na lei. Exatamente. Então, assim, tomem cuidado. Porque o banco, eu que comprei, eu financiei. E, Rose, tem até um jargão, assim, muito conhecido que todo mundo fala, né? Que é, quem paga errado,
paga duas vezes. Não é verdade? Entendeu? Então, essa é a questão. Quem é paga errado, paga 2 vezes. Entendeu? Então, ou fica sem. E às vezes a gente fala assim, mas fulano fez, mas o Joãozinho fez, a Maria fez, não deu problema. Possa ser que você viu algum amigo, alguém que fez isso e deu certo, tudo bem. Mas, assim, dizer que isso vai dar certo para todo mundo, aí já é difícil dizer aí que... já é ser bem otimista, né? Entendeu? É muito otimista. E assim, gente, é muito dinheiro. Mas o meu apartamento tem 45 metros quadrados e é simples. Mas é dinheiro, gente. É dinheiro, vale 200 mil reais no mínimo. Entendeu? É dinheiro. Então, assim, não coloca a sua paz em jogo. Assim, E aí, Rose, você presta essa consultoria? Por exemplo, Rose, eu tô muito afim de comprar um apartamento, né? E eu não tenho tempo, eu não sei por onde fazer isso, por onde começar. A gente pode te procurar e falar, Roseli, você consegue, através dessa matrícula, ver se esse imóvel tá regular para compra? Isso, consigo. Faço esse tipo de consultoria, né? Para você saber qual é a grama que você está querendo pisar, né? Para a gente entender onde você quer pisar, né? E se não tiver regularizado, quais os caminhos que você vai precisar regularizar. Se você quiser fazer contrato de compra e venda, você faz, mas aí a gente já faz uma análise para ver se existe alguma ação judicial, se existe alguma dívida. Então, para você poder comprar com mais tranquilidade, por mais que muitas vezes você não queira registrar. Eu faço esse tipo de consultoria. Ai, que maravilha. Né, para te dar assim uma segurança maior, certo? E também tem aqueles outros casos também que às vezes a pessoa já está há muito tempo no imóvel, certo? E vem de família para família, negociou que nem essa semana. O seu José me procurou e ele falou assim, Rose, eu já tô desde 2008 morando lá é um sítio que ele tem. E ele falou assim, quando eu comprei, tinha uma casinha lá simplesinha, eu derrubei, e hoje eu tenho uma casa e eu tenho um comércio na frente. Como que eu faço agora para transferir? Por quê? Porque eu não quero deixar essa dor de cabeça para meus filhos. Então, eu já prefiro decidir agora, já arrumar. Agora, fui lá e expliquei que existe a uso capião. A uso capião, ela transforma a posse em propriedade legal. E aí, o que a gente consegue fazer? A gente consegue regularizar através da uso capião e ele não vai deixar essa dor de cabeça para os filhos. E assim, no caso dele, eu vou demorar mais ou menos... de 1 a 2 anos que eu geralmente coloco no contrato. Sim. Mas... Porque é longo, né? Não é algo... nesse tipo de caso imediato, dele... né? Imediatista. Né? Exatamente, não tem como. Mas assim, a partir do 8º mês, pode sair a qualquer momento. Tá. Entendeu? E assim, uma coisa que me chamou muita atenção, porque ele é um senhor, e ele falou assim pra mim, na saída do escritório, ele virou pra mim e falou assim, olhou pro céu assim, falou assim, e olhou pra minha cara, no dia, Roseli, que eu colocar a mão no registro da minha casa, que eu ver que tá toda certinho, vai ser o dia mais feliz da minha vida. Meu Deus, gente, imagina entendeu? A emoção. A emoção e o peso nas minhas costas, né? Que aí eu, né? Você vê o meu trabalho, o impacto que causa na sociedade, vai trazer uma paz para ele. Claro. E muitas pessoas falam assim, porque é caro. Depende, gente. Nem todos os processos são absurdos de caro. Só que assim, quanto mais você adia, mais caro fica. Porque fica mais difícil. Às vezes você precisa de um papel que você não sabia que você precisava, você já jogou fora. Às vezes você paga um imposto maior, porque muitas das vezes você não consegue provar alguma coisa, que nem existe... o processo de regularização, ele é assim, é prefeitura, Receita Federal e cartório. Sim. Então, se o seu imóvel passou nessas 3 fases, geralmente ele está regularizado. Então, assim, às vezes a pessoa constrói, mas o terreno já foi contrato de compra e venda, já não está no nome dele, que é nesses processos assim. O terreno já não estava no nome dele, ele construiu e está lá morando até hoje. E como faz a propriedade? O uso capião te ajuda. Entendeu? Existem casos que demoram mais tempo? Sim, mas cada casa existe a sua profundidade às vezes é mais rápido, tem as suas complexidades. Então, cada caso é um caso, entendeu? Não tem como padronizar, né? Não tem como padronizar. E assim, o cartório também, eu
eu entrego a papelada e tenho que esperar eles, entendeu? Claro. Então, já é algo que já foge de mim. Então, assim, eu faço toda a papelada e entrego e a gente espera um tempo para sair. Sim. Então, assim, quanto mais prova tiver, melhor. Às vezes você fala assim, mas aquela foto antiga eu tirei em 1999, guarda da sua casa, porque é uma garantia que ela estava lá. E assim, o imposto da Receita Federal, muita gente não sabe. O imposto da Receita Federal é o imposto mais caro que existe na regularização. Entendeu? Então, assim, se a sua casa tem mais de 5 anos que ela foi concluída, ela provavelmente, e a gente consegue provar isso, não é só falar, porque muitas vezes a gente chega na casa do cliente e a gente vê que é casa que tem 30 anos lá. Só que, para arquitetura, a gente já sabe, né? Claro. Só que a gente tem que provar, porque a Receita não adianta, ela não quer saber, entendeu? Ela quer que você prove. E muitas das vezes a gente consegue provar essa área construída através do IPTU, que já consta lá uma área construída. Então, assim, no seu IPTU, se tem uma área construída e tem mais de 5 anos, nesses IPTUs para trás, pronto, você fica isento da Receita Federal. Então, se você tem uma casa num condomínio, vamos supor, você tem sua casa no condomínio, você já tem mais de 5 anos que construiu e não pagou o imposto da Receita, fique você sabendo que você está isento. Olha porque aí, se você gente, super dica essa. Porque já pensa, a Receita Federal, ela tem um prazo para te cobrar essa dívida. São 5 anos. Que bom. Entendeu? Então, assim, se a pessoa que ela construiu a casa no condomínio, ela já regularizou lá na prefeitura. E a Receita, por algum motivo esquisito, não achou o endereço da sua casa para te cobrar aquele imposto que tinha que ter pago lá atrás e você não pagou, e já tem mais de 5 anos. E se essa carta chegar depois de 5 anos de conclusão, provavelmente você não precisa pagar esse imposto. Por quê? Porque já venceu o prazo. Mas tem que provar. Provar com projeto, provar com IPTU, provar com a BITS, se você tirou a BITS, né? Porque tem gente que aprova o projeto na prefeitura, mas no final não pede o ABITS. O ABITS não sai automático, gente. O ABITS você tem que pedir para sair. Sim, porque vai o fiscal, né? Para saber se tá tudo certo conforme o projeto. Isso. E aí, se você tem um ABITS que mostra lá a data que terminou a sua obra. Terminou em 2020, terminou em 2019 e essa carta da Receita não chegou por algum motivo na sua casa, fique você sabendo, se chegar depois desse prazo, você consegue provar. Desde que você tenha os documentos. E isentar. E é um imposto altíssimo, né, Rosa? Exatamente. É caro, porque eles olham o tamanho da sua casa, eles olham o padrão de acabamento, vamos supor, eles contam para um banheiro. Então, assim, eles fazem uns cálculos lá que é meio complexo. Uns cálculos milionários. Entendeu? E te isenta. Então, assim, se você regularizou, a sua casa não está regularizada na Receita Federal e você não registrou no cartório, então, assim, e já tem mais de 5 anos e a gente conseguindo provar através de documentos, se você já regularizou na prefeitura, ótimo, já foi o primeiro passo. A Receita Federal, provavelmente você não vai pagar o imposto. E o cartão, você ficou praticamente com o cartório. Então, assim, você está com um passo para ter seu imóvel regularizado. Nossa, muito bom. Entendeu? Essa é uma super dica, viu? E tem uma segunda super dica que é, se você nunca registrou um imóvel no seu nome, você tem 50% de desconto nos emolumentos do cartório. Então, vamos supor, seu registro ficou 5 mil, você paga 2,5. Nossa, muito Mas bom. É só no primeiro, tá, gente? No Depois, não existe mais essa possibilidade. Isso daí é quando já tá na quitação ou não? Logo no início de financiamento a gente já tem direito? Quando você... não, tem que pagar. Tá, na quitação, né? Na quitação. Se é o primeiro imóvel, a gente tem esse desconto de 50%. O que acontece? A pessoa, vamos supor, ela financiou um apartamento ou uma casa, que seja. Aí, deu os 30 anos, ela terminou de pagar. Ela vai no app do banco ou vai na agência que ela assinou o contrato e pede o termo de quitação, a carta de termo de quitação. Demora umas 15 a 30 dias para sair. Tá. Com esse termo, ela registra no cartório. Quando ela for registrar, ela precisa falar que é o primeiro imóvel. Porque se você vai num cartório... E não fala nada. Eles registram com o valor inteiro. Gente, segunda super dica da Roseli. Entendeu? Primeiro imóvel... Quitou o imóvel, vai lá na caixa, pega o termo de quitação, né? Espera ficar pronto,
Pegou esse termo, vai lá no cartório Registra. e vai registrar. Mas avisa, olha, esse é o meu primeiro imóvel, senão eles vão te cobrar 100% dos impostos. Dos emolumentos do cartório. Então, assim, eu já vi gente chegar lá e falar assim, mas isso é mentira, isso não existe, porque ninguém me deu. Eu falo assim, mas ninguém fala. Geralmente os cartórios não falam, entendeu? Geralmente não fala. Então, assim, procura se informar. Não são todos os cartórios, mas às vezes é por uma falha deles, às vezes estão ali trabalhando, às vezes eles esquecem de perguntar, entendeu? Às vezes, né, a gente também não sabe. Então, assim, e o interesse é de quem tá pagando, gente. Você quer pagar menos, tem que procurar conhecimento. Né? Aqui é a fonte, ó. A fonte do conhecimento. Procura se informar. Então, assim, é bacana isso para as pessoas, porque às vezes a pessoa, isso é caro, eu não vou mexer com isso, é burocrático, é isso. Eu sei que é chato, realmente é burocrático, é chato, mas assim, procura ir atrás, né? Porque é seu imóvel, é seu bem, é seu sonho, é seu cantinho. Então, vale a pena você saber das dicas. E sabe que você falou assim sobre os débitos, mas a gente vai trazer outros assuntos, mas só para trazer mais um caso verídico. Uma unidade, ela... Agora, inclusive, o condomínio precisou se manifestar porque foi citado no processo para ir lá e falar para o juiz se aquela unidade que está em nome de uma pessoa na matrícula, porque ela fez contrato de compra e vendas, já está no terceiro dono. Aí, só que ela tem empresa e sofreu uma trabalhista. E aí, nesse processo trabalhista, o trabalhador, o advogado do trabalhador, pediu para penhorar o imóvel que está em nome da proprietária da empresa. Já nem é dela mais o imóvel, ela já vendeu há muito tempo, mas ela continua na matrícula porque foram contratos nesse formato. Gente, aí, olha isso, eu nunca tinha visto. Aí o juiz notificou para o condomínio se manifestar se essa unidade tem dívida condominial, para ele já fazer essas questões de penhora do imóvel. Então, hoje lá mora uma família que não é familiar de quem comprou pela segunda vez, né, que está no terceiro dono. Eu imagino que não tenha noção que essa unidade já está para penhora trabalhista. E aí, gente, a penhora trabalhista é sem choro, sem dó. O juiz determinou, vai ter que ir para penhora e a pessoa que investiu no imóvel vai perder. Então, imagina né? Só mais um... que aí o pessoal fala assim, nossa, essa Kelly conta as coisas para deixar a gente em choque, né? Para deixar, e agora, meu Deus? E agora? Socorro, Deus! Né? Mas... Só que eu conto mesmo. Toda vez que eu vejo essas situações, eu saio e falo, gente, vamos abrir o olho. Vamos abrir o olho, chama a pessoa competente, pega um consultor. Agora a gente tem de exemplo até lá dentro da empresa. A gente vai fazendo as coisas e não consulta. Aí eu chamei o Sanches, né, lá do BNI, tributarista, para falar assim, Sanches, né, vê se isso daqui tá certo, os impostos e tal da empresa. Nossa, Kelly, dá para fazer isso, aquilo. Fiquei com as orelhas desse tamanho. Falei assim, tá vendo? A gente não tem expertise em tudo. A gente é especialista naquilo que a gente faz, naquilo que a gente trabalha. Cada um no seu quadrado. Exatamente. Vai fazer alguma coisa que interfere diretamente em outras áreas? Gente, não economiza, porque isso não é economia, isso né? Na verdade, é um ato de negligência. Chama uma pessoa competente, chama um consultor, investe nisso, porque tem coisas, e aí, de novo, os jargões da vida. Tem muitas coisas que a gente pensa no preço. É caro, mas não pensa no valor que aquele investimento trará na sua vida. Vai trazer para a sua vida. Porque se a pessoa fizesse o mínimo de pesquisa antes de comprar, por exemplo, dessa unidade, dessa pessoa que ia ver que o CPF dela está linkado em empresas,
já ia saber que o risco de trabalhista existe. A partir do momento que você tem um CNPJ, você tem risco de trabalhista. Exatamente. E aí já não compraria. Aí não faz, acredita na palavra das pessoas e quando vê, vai ficar sem o bem dele, o bem de investimento que ele fez. E a pessoa tá lá, morando, vivendo a vida dela, onde eu comprei, eu paguei, só não registrou. Entendeu? Então, assim, a pessoa que faz contrato de compra e venda, ela tem a posse. A propriedade é de quem consta na matrícula. Então, assim, é que são causas trabalhistas. Às vezes, aquela família que te vendeu, a mulher separa do marido, contrata um advogado e fala assim, ó, eu quero 50% de tudo que tem no nome do meu marido, e o seu apartamento, a sua casa, o seu sítio, a sua fazenda. As suas cuecas. Tá tudo lá no nome dele, você vai entrar. E muitas das vezes, como é que faz pra sair? Você tá entendendo? Pois é. Ou morre, aí virou uma briga já familiar de inventário. Entendeu? Aí como é que você fica? Entendeu? Então, assim, é muito complicado. Toda vez que você faz um contrato de compra e venda, você está exposto aos riscos. Por mais que, vamos supor, você faz um contrato ali de compra e venda. Não tem penhora, não tem multa, não tem embargo, não tem dívida. Perfeito. É um ponto bom não ter. Perfeito, tá tudo bem. Só que assim, se você quer comprar, tudo bem, se tá livre de embargo, mas assim, se organiza para regularizar isso o mais rápido possível. Tem que ser amanhã, não. Mas se organize financeiramente. Para você não passar o que essa família agora vai passar. Vai passar. Entendeu? E assim, a gente não pode falar que ela vai, né, vai perder. Quem vai decidir isso daí é o juiz, só que ela tá no meio de uma disputa. Que a gente não sabe o que vai acontecer no dia da manhã, porque quem vai decidir é o juiz. Não é que o juiz está sendo ruim com essa família, porque ele não sabe da existência dessa família, porque não registrou, entendeu? E assim, agora imagine essa família, não é nem o dinheiro, é a emoção da pessoa. Nossa, é o sono, é a paz, muitas das vezes não quer nem comer, não quer mais viver. Sentimento de traição até, né? Um sentimento assim, o que eu faço com a minha família, onde que eu vou morar? E o meu dinheiro que eu investi, será que eu vou conseguir reaver? Será que eu não vou? E que tudo isso quem vai decidir, gente, é o juiz. Entrou num processo ali e a gente não sabe o que pode acontecer, né? Porque assim, eu como engenheiro vou falar com a pessoa, você vai perder, mas você tá num risco. Entendeu? Você tá num risco. E o que pode acontecer? Gente, vocês querem arriscar? Segue uma dica. Quer arriscar, investe na bolsa de valores, né? Ela tem altos e baixos? Tem, mas pelo menos é um risco, já que vocês gostam de adrenalina, que pode ser que dê muito certo e você triplique as suas rendas, porque arriscar em algo que não está sobre o seu controle e nem o controle do outro é um risco, né, um pouco... Muito alto, entendeu? Você assumir financiamento dos outros é um risco muito alto. Eu acho. Você fazer contrato de compra e venda não é errado, mais uma vez. Não é errado você comprar contrato de compra e venda desde que você saiba a procedência. Isso daí é um passo. Agora, o segundo passo, se você vai regularizar, daqui 1 ano eu vou regularizar, daqui a 6 meses eu vou regularizar, mas não fique adiando, porque assim, a gente não sabe o dia do amanhã. E quanto mais você adia, mais difícil fica e mais caro fica. Porque se você comprou ali, se comprou da Maria e a Maria que está no registro, é um processo mais simples para você regularizar. E quanto mais simples, mais barato fica. Agora, quanto mais complexo, mais caro fica. Exatamente. Então, assim, é a tua paz, é o teu sono, é a tua emoção, é o teu sonho que você sonhou com a sua casa e você vê muitas das vezes entrar aqui nessa família que a Kelly falou, que tá nesse processo agora de penhora. Como é que agora a Kelly chega lá e fala assim, então, né? Vocês estão sabendo, não sei o quê. Gente, às vezes a gente não sabe como que vai ser a reação. E fica uma situação difícil, uma saia justa para todo mundo. Para todo mundo. Entendeu? E, nossa, é muito constrangedor. Mas eu hoje já contei uns 3 casos, para você ver como que é comum. Entendeu? E não é tudo do mesmo condomínio, mas se eu for falar... Os problemas existem. Tem aí, nossa, que eu conheço já uns 8 casos, assim, brincando. E que são
Coisas que a gente não vê que dá legal, não. Acaba a pessoa saindo no prejuízo mesmo. Entendeu? E aí, imagina, o suor dela, né? Investido em algo que ela acreditou de verdade. Mas, às vezes, por falta de informação, cai, assim, nessas situações, né? Nesses embaraços. Mas é para isso que a Super Síndica criou esse podcast. Porque eu falo assim para todos os convidados, sabe, Rose? Eu falo, não é um podcast para falar assim, eu quero engajar, para viralizar lá nas redes sociais, para um monte de outros síndicos me seguir. A intenção não é essa. Eu pensei mesmo no canal para trazer sempre realidades dos condomínios, fornecedores capacitados, pessoas experientes, sabe? Com autoridade no mercado, para vir aqui e falar para o público que é atendido pela Super Síndica, ou não, mas que acompanha a gente, para levar, sabe? Informação. Às vezes quantas pessoas agora que vai assistir neste momento e estava pensando em comprar algo e nem imaginava que, por exemplo, tem o cartório online, que é muito fácil, que mesmo que tivesse que investir R$200 na certidão, ainda é barato, porque a gente não está falando de preço, a gente está falando do valor do que você está fazendo, né? Desse investimento, dessas consultorias, porque realmente tentar... a gente estava falando, nossa, 2 palavras-chave, inclusive, para essa semana, que é propósito e medo. Mas a gente traz como propósito, né, de impactar as pessoas através de informações que vão ser muito válidas, muito valiosas para elas, e ao mesmo tempo fazer conhecer profissões que de verdade muita gente nem conhece. Não sabe, nossa, engenheiro civil, eu nunca imaginei de verdade que seria uma área de regularização de imóveis de um engenheiro civil. A gente pensa em engenheiro civil, constrói prédio. Constrói casa. Não pensa assim, nossa, é o engenheiro que regulariza. O engenheiro, ele tem bastante... É igual médico, sabe, engenheiro. Então, a gente se forma em engenheiro civil, mas aí você vai buscar a sua especialização. Sim. Entendeu? Tem construção, tem topógrafo, tem engenheiro ambiental, tem o construtor, tem aquele que mexe com reforma, tem aquele que mexe com a regularização dos imóveis. Porque a regularização do imóvel é aquela parte dos bastidores. Que ninguém vê. Ninguém vê, entendeu? Mas que tem um impacto gigantesco no imóvel. Porque na hora que vai ali numa disputa, no inventário, numa penhora, num divórcio, aí você vê quem é o dono do imóvel. Que para lei é quem está registrado. Registrou. Ponto. É isso. E, Rose, gente, a gente vai ter que marcar outro episódio com a Rose. Porque a intenção era falar sobre 2 assuntos nesse podcast. Mas eu até já imaginava que não ia dar mesmo, Rose. Porque passa muito rápido. Passa muito... Olha, falta 10 minutos. Eu falei assim, o outro assunto, gente... E depois vocês comentam, então, por favor, aí, né? No Instagram, o pessoal vai fazer as caixinhas de pergunta. Mas o outro assunto era sobre regularização nos condomínios. Por quê? Até expliquei para Rose. Agora o condomínio foi entregue, independente se é vertical ou horizontal, foi entregue sem cobertura de vagas. Aí o povo quer que o síndico vá lá, chame as empresas, eles votem no modelo bonito que eles querem, entendeu? Começa a pagar o modelo bonito. E eles não imaginam que para isso precisa regularizar na prefeitura. Não é só o querer, ou só, nossa, que lindeza de cobertura, e o síndico vai fazer, porque eu vou pagar, né? Ele vai pagar o contrato e o povo vai cobrir. Não é assim. Então, é um tema, Rose, que eu quero muito. Já fica aqui o convite para você, pra gente, tão breve, voltar igual a Marisa. A Marisa veio, né? Casos de família. Rende. Rende, minha filha. Era para falar de uns 2, 3 temas. A gente não saiu do primeiro, bateu o tempo lá. Teve que terminar.
Eu falei, Marisa, você vai ter que voltar. Aí ela falou, não, eu volto, vamos voltar. Então, assim, já fica o convite. Obrigada. O pessoal vai comentar lá, mas é algo que é muito importante sobre essas questões de regularizações de obras nos condomínios, que o povo acha que é só fazer o puxadinho, igual faz em casa, muitas vezes sem regularizar, e não é, né? Não é obra para a prefeitura, você construir é obra, você demolir é obra, você reformar é obra, e demolição, né? A demolição, independente se ela é parcial ou total, é obra. Que tem gente que fala assim, eu vou só derrubar. Não tô construindo. Vou regularizar uma demolição? Sim, porque é obra, gente. E outra, às vezes você vai derrubar alguma coisa, tem que olhar se não tem vizinho do lado, se você não vai comprometer a estrutura do vizinho. Então, existe uma análise que o engenheiro faz, entendeu? Às vezes a gente faz ali uma análise cautelar nos vizinhos, numa demolição. Claro. Porque, vamos supor, se o vizinho chegar lá e falar assim, trincou minha parede. Aí a gente fica no saia justa, porque a gente não foi lá ver se estava inteira antes da demolição. Então, aí como é que fica? Como é que prova? Então, demolição, existe toda uma estrutura, tanto para construir e tanto para demolir também. Porque a gente sempre tem que estar preocupado com os vizinhos, com a construção, com as pessoas que estão ali, entendeu? Com a qualidade do que a gente está construindo, se está dentro das normas, porque hoje tem a altura máxima, tem os recuos, tem a área máxima construída, existe toda uma estrutura, área permeável. Então, assim, tudo isso tem que ser respeitado. Sim, é um enorme risco, tá vendo, gente? Então, não é simples. Parem de achar que coisas nos condomínios são simples, porque não são. Exatamente. Existe tudo processos, né? Regulamentação. Nossa, às vezes, né? Vem assim o zelador e fala pra mim, Kelly, nossa, podia construir um puxadinho aqui, ó. Porque eu tô sem cortinho da ferramenta. Eu preciso muito de um puxadinho aqui para fazer um cortinho da ferramenta. Eu fico olhando assim, às vezes, né, falando, poxa vida, precisa mesmo de um puxadinho. Mas será que na cabeça dele é tão simples assim, né? É só fazer um puxadinho, gente. Sim, gente. Não é só fazer um puxadinho. Porque quando você faz um puxadinho, o condomínio ele foi aprovado do jeito que ele tá. Se você construiu ou fez só um puxadinho, ele já ficou irregular, porque o regular é assim, o que está no projeto é o que está construído. Tudo que foge disso começa a ficar irregular. Exatamente. Tá vendo, gente? Olha, Rose, muito obrigada pela sua presença. Foi um papo, assim, maravilhoso. Passou super rápido. Você gostou? Gostei. Eu adorei. Olha, eu gostei bastante. Eu que agradeço também pelo convite, pela sua atenção, pelo seu tempo, né? E será um prazer ajudar no que você precisar. Obrigada, Rose, de verdade. Gente, olha, fiquem com Deus, assistam, comentem, compartilhem. Vai estar também as redes sociais, o contato da Rose no vídeo, para que vocês, se tiverem alguma dúvida, precisar de uma consultoria, bateu aí um alerta, um desespero, porque já estão no erro, entre em contato com a Rose, que é uma excelente profissional, uma excelente pessoa e que vai conseguir ajudar vocês de verdade, tá bom? Então, grande beijo no coração de vocês.